Apocalipse de João e suas controvérsias. Autor Santelmo. Sequência do capítulo 4, segunda parte. A segunda fera. 3. A marca da fera. 4. O número da fera. 666. 3. A marca da fera. Livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o número do seu nome. Repetindo, conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte. Vemos que o profeta diz que todos terão um sinal na mão direita e na fronte. O que significa isso? Os documentos pessoais, registro de nascimento e outros. Na época do profeta, não havia documentos como nos dias de hoje. Todos tinham nome, mas o nome era simples. E para não haver dúvida sobre a pessoa, o nome era composto por sua profissão, local ou referência do pai ou da família. Exemplos: Jesus de Nazaré, Jesus o carpinteiro, Jesus, filho de José. O nome era Jesus e o segundo nome referia-se ao local onde morava, ou a profissão, ou a família que pertencia. Judas Iscariotes. Judas era o nome e Iscariotes era o local onde morava. Maria de Magdala. O nome era Maria e Magdala, a cidade onde morava. Mas, com o passar dos tempos e da evolução da humanidade, vem a necessidade de terem um registro, um documento, para que cada pessoa não fosse confundida com outra. Então, nasce o registro. Primeiro, o registro de nascimento. E esse registro passa a ter um número. Com o passar dos tempos e o avanço da ciência e a tecnologia e a grande demanda do crescimento da população mundial, vem a necessidade de criarem outros documentos, de forma que as pessoas não fossem confundidas umas com as outras, pois muitas pessoas passam a ter o mesmo nome. Ou seja, com o grande número de pessoas no planeta e muitas e milhares tendo o mesmo nome, ficou impossível de saber quem é quem. Principalmente quando milhares de pessoas querem ter o nome de Maria, de José e outros nomes bíblicos. Como identificá-los? Então, foram criados os documentos e cada documento não só tem o nome, mas tem que ter um número e uma foto. A foto do rosto da fronte da pessoa. Todos terão o número na fronte, na imagem do rosto. Tivessem um sinal na mão direita e na fronte. E o sinal da mão direita. De repente, somente o nome, número e fotos não são suficientes para a identificação da pessoa. Descobrem que muitos são parecidos e os números podem ser falsificados. Criaram então outra forma de identificação. A identificação pelas digitais dos dedos. E a primeira mão a ser copiada as digitais são os dedos na mão direita. E depois serão exigidos as digitais de todos os dedos de ambas as mãos, conforme os documentos.
Assim, o profeta diz que todos terão as marcas da fera, pois todos terão o sinal dela. Principalmente para trabalhar, comprar e vender, para adquirir bens permanentes ou outros tipos de transações, principalmente bancárias. Quem não tem o número do cadastro de pessoa física, CPF, ou o número do registro geral, RG, e outros documentos, não fazem nenhuma transação comercial e obtêm contas em bancos. E que o banco representa? O dinheiro. E como todos os países adotaram o dinheiro em papel e todos têm uma imagem, na grande maioria deles, a imagem são de pessoas que já faleceram, todos adorarão a imagem da fera, o dinheiro em papel. E para possuí-lo, seja em que nação for, precisa ter o número, o documento. 4. O número da fera, 666. Livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de um homem, e esse número é 666. É como que um jogo para que, depois de tantos acontecimentos narrados sobre a fera e o dragão, é colocado que há uma fera em forma de homem. Diz que é o número de um homem. Que homem será? Que homem tem esse número e representa uma fera ou, para muitos, uma besta? O número desse homem é 666. Esse é o número da fera desse homem. Na história, temos um homem, um imperador romano, que matou milhares de pessoas inocentes em Roma. Primeiro, para satisfazer seu desejo de construir um novo palácio com grandes jardins. Por isso, incendiou parte da cidade, causando a morte de seus moradores. Ele alegava que, no verão, havia um mau cheiro que ele sentia no palácio devido à população que morava próximo. Ele resolve eliminar os bairros de onde vinha esse mau cheiro. E como fazer isso? Como tirar essa população desse local? Eram cidadãos romanos. Não podia matá-los ou expulsá-los, e nem tomarem suas casas. Então, a ideia seria colocar fogo, e assim foi feito. Colocaram fogo em todos os bairros. As moradias eram feitas, na grande maioria, de madeira. E onde havia esses bairros, desejava construir um grande jardim e novos prédios públicos. Porém, as pessoas que sobreviveram queriam saber quem provocou o incêndio. Queriam que elas fossem condenadas e pagassem pelo mal feito. Então, o imperador teve, junto com seus assessores, uma brilhante ideia. Quem pagará por isso? Os cristãos. Nero, então, coloca a culpa nos cristãos. Começa, assim, a grande perseguição à nova seita religiosa chamada cristãos. As mortes serão usadas como espetáculos para o povo que estavam revoltados pela destruição e mortes provocadas. E esses espetáculos eram realizados, em grande parte, nos circos da cidade ou queimados nas praças públicas. Lembrando que, no seu reinado, ainda não existia o grande circo chamado Coliseu. Com isso, muitos cristãos foram mortos. Serão os primeiros mártires em massa devido à grande atrocidade cometida pelo imperador. Serão
os primeiros cristãos a serem mortos em nome de Jesus fora da Judéia, fora os discípulos de Jesus. Ele passa a representar a fera que irá dominar o mundo. Isso devido às mentiras e difamações que cometeu sobre os cristãos, levando-os à morte de maneira cruel, utilizando também as feras, leões. O profeta coloca de uma maneira tal, pedindo que se use de inteligência e que adivinhe o nome desse homem que agiu como uma fera. 666, segundo os estudiosos da gematria e grego, representa a palavra Nero. Como Jesus morreu na cruz, os cristãos são também condenados a morrerem na cruz. Porém, com uma diferença: eles crucificavam e depois colocavam fogo. Os que não são crucificados são lançados às feras como diversão para o povo. Lembramos que foi nesse período que Paulo, o apóstolo, foi morto. Foi levado para fora da cidade e na mata foi degolado. E Pedro, que estava em Roma devido às perseguições em Jerusalém, também será crucificado. Mas, segundo a história, ele diz aos soldados que não era digno de morrer como o seu mestre. Então, os soldados, atendendo o seu pedido, o crucifica. Porém, quando fixam a cruz no chão, é colocada de cabeça para baixo. Assim, Pedro é crucificado de cabeça para baixo na colina chamada Vaticano, onde hoje é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, residência oficial do Papa. Somente uma pessoa com a mente tão perversa poderia cometer tantos crimes de uma única vez, que na história é comparado a um animal. Esse homem, esse imperador, é mais conhecido e comparado com uma besta. Segundo os estudiosos, o hebraico, o grego e outras línguas antigas, para cada letra há caracteres para indicar números. Os números eram representados de acordo com a equivalência das consoantes. Essa é a antiga base prática da gematria, em que os equivalentes numéricos das consoantes das palavras servem para cálculos numéricos. Então, usando a gematria hebraica, vejamos as consoantes equivalentes e sua representação numérica. As consoantes hebraicas: Kaiser Nero, Imperador Nero, uso inverso conforme escrita. Suas representações numéricas: 100, mais 60, mais 200, mais 50, mais 200, mais 6, mais 50, soma 666. Abaixo, as figuras representando o nome Nero César em grego e seus respectivos números equivalentes. Somando 200, mais 60, mais 100, mais 50, mais 6, mais 200, mais 50, 666. Segundo a gematria, o número 7 representa a perfeição. O número 6 representa a imperfeição. Portanto, na Bíblia, tudo que é 7 é perfeito. As 7 tochas de Deus, os 7 candelabros, perdoar 7 vezes, 70 vezes 7 e assim por diante. Nero, seu nome de nascimento era Lúcio Domício Enobarbo. Ao tornar-se imperador, adotou o nome de Nero Cláudio César Augusto Germânico, mas ficou conhecido simplesmente como Nero. Para os cristãos, é conhecido como a Fera, a besta do Apocalipse.
Foto: estátua do rosto de Nero. Foto: pintura representando Nero. Quer desvendar os mistérios do Apocalipse? Então inscreva-se agora no canal Controvérsias Histórias da Bíblia e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Aqui, você terá o seu guia definitivo para entender os segredos mais profundos das Escrituras Sagradas.